Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje estou aqui para comentar um pouco mais sobre o caso do jovem de 13 anos, Linden Cameron, que recebeu tiros durante a gestão de uma crise feita por policiais nos Estados Unidos essa semana. E eu pretendo trazer algumas dicas para pais e para profissionais que atendem essa questão da segurança e dos primeiros socorros para evitar que circunstâncias mais críticas ou mais graves como essa possam acontecer novamente. Aqui no nosso contexto brasileiro, a gente também muitas vezes não tem outros recursos em casos de crises mais extremas, né? Existem alguns centros especializados no mundo que têm uma intervenção psiquiátrica em que o próprio hospital especializado já manda a equipe psiquiátrica junto com a equipe de segurança para garantir a gestão dessas crises mais extremas, né? Eu trabalhei por um tempo em um hospital que trabalhava com transtornos graves de comportamento para pessoas com autismo, tanto crianças quanto adultos, e algumas vezes a gente recebia no hospital ligações de mães que estavam desesperadas com o filho no meio de uma crise, às vezes fazendo ameaças, às vezes até mesmo armado de uma faca, de alguma coisa do tipo, e muitas vezes ligando sem saber o que fazer, né? É uma circunstância, uma situação muito grave, muito preocupante e que tem implicâncias muito grandes para a família, para a criança, e a gente tem que pensar um pouco sobre o que a gente faz quando isso acontece. Como no Brasil a gente não tem essa estrutura que a gente vai ter o próprio profissional da área de psiquiatria com um aparato de segurança para realmente fazer gestão dessas crises mais extremas, muitas vezes a gente acaba tendo que recorrer também, assim como a mãe do jovem nos Estados Unidos recorreu à polícia, aos bombeiros ou aos profissionais responsáveis pelo atendimento emergencial. Uma coisa importante é que muitas vezes a gente se sente inibido de falar sobre o diagnóstico ou as dificuldades dos nossos filhos. Mas é muito importante que no momento que a gente vai fazer a ligação de chamada para esses casos de emergência, a gente realmente tenha a tranquilidade, apesar da circunstância, de mencionar claramente: meu filho tem autismo, ou eu estou atendendo uma criança com autismo ou um adulto com autismo, ele não compreende aquilo que você fala. Isso é muito importante dizer, é muito importante mencionar durante a chamada. Isso para quem estiver realizando a chamada do serviço de emergência. Primeiro, quais as características da crise? Olha, às vezes ele pode bater, às vezes ele pode jogar objetos, mas ele não está armado. Ele não tem uma arma de fogo. Ele não consegue se controlar, ele tem autismo e nem sempre ele compreende aquilo que a gente fala. Então não vai adiantar só o pessoal vir aqui e falar o que ele tem que fazer. Eu vou precisar realmente de um suporte de contenção. Deixar claro que a criança não compreende o que o outro fala, que ele tem uma condição de desenvolvimento que afeta essa percepção do ambiente e que as crises dele podem escalar, mas que ele não é um indivíduo que está armado, que não oferece necessariamente risco imediato, sobretudo para profissionais especializados em segurança, né? Então, isso é muito importante de mencionar na chamada, mas também é importante tentar mencionar assim que a equipe de segurança chega. Tentar ficar de olho para a chegada do carro da polícia, do carro do bombeiro e avisar. Olha, e novamente, gente, é sempre importante frisar novamente. E tomar cuidado, porque a nossa tendência é esperar, a polícia já está chegando, já está junto com a criança, e aí a gente está gritando em cima, e o menino grita, o policial grita, a gente grita, geralmente eles não vão entender o que está acontecendo. Alguém tem que se preparar para o momento da chegada desses profissionais, porque muitas vezes eles enfrentam situações de risco e que eles não sabem o que eles vão esperar.
Então, por mais que alguém está ali fazendo a gestão da crise, é importante que um vizinho ou que alguém seja alertado para que quando chegar, né, a força policial ou os bombeiros ou a equipe de socorro emergencial, que seja avisado novamente. Ele tem autismo, ele não compreende o que você está falando, ele não está armado, mas a gente precisa contê-lo, né? Alguma coisa do tipo que deixe claro que aquela criança, apesar de um comportamento que pode ser ostensivamente agressivo, diretamente agressivo, ele não oferece um risco à vida daqueles profissionais. Isso é muito importante. Agora, aos profissionais, fica aqui um convite, né? Muitos dos profissionais que trabalham nas forças policiais, que trabalham no bombeiro, têm filhos, sobrinhos, parentes no espectro do autismo. Então, se você é um profissional dessa área de segurança, seria tão importante que nós tivéssemos formações específicas para saber como reagir no caso de crises mais graves de pessoas com deficiências múltiplas, né? Pode ser deficiência intelectual, isso vale para a pessoa com esquizofrenia, isso vale muitas vezes para os adultos com autismo, né? Existe aí muitos recursos de contenção, de prevenção, de redução da escalada dos comportamentos agressivos, né? É muito importante que a gente tenha uma formação específica para as equipes de segurança e de atendimento de emergências. Agora, nem sempre, se a informação não está disponibilizada e se as formações não foram feitas antes, muitas vezes quando ele chega no momento, ele vê gente correndo, gente gritando, menino vindo para cima tentando bater, ou então fugindo, jogando coisas, e muitas vezes no momento fica muito difícil distinguir o que oferece um risco ou não. Por isso essas formações elas se tornam tão importantes, né? Essa preparação da força policial. A gente muitas vezes tem a tendência de individualizar as nossas críticas. Com certeza o policial se precipitou, com certeza existe uma responsabilidade que é individual, mas acima disso a gente tem que pensar em resolução de problemas. Até que ponto esse profissional foi capacitado para agir nesse tipo de situação? Até que ponto ele recebeu oportunidades de aprender sobre como lidar com esse tipo de situação e de agressão? Então, para nós que trabalhamos com crianças com autismo, que somos pais de crianças com autismo, é muito importante na chamada deixar claro qual é a situação, deixar claro a condição dos nossos filhos, deixar claro que ele não oferece risco. Também ainda, pensando nas possibilidades de prevenção, é importante que alguém avise assim que a força de segurança chegue o que está acontecendo e qual é a condição daquele indivíduo, que dê mais informações sobre o risco ou não da situação. E também, para você que é agente de segurança, é muito importante que a gente se mobilize. E dentro do rol de formações que hoje é oferecido, a gente pense também em estratégias e técnicas de contenção, de desescalada, de gestão de crises para pacientes com condições de desenvolvimento ou psiquiátricas. Faz parte de uma clientela que apresenta essas dificuldades com uma certa frequência. Hoje já existem muitas pessoas com essas condições que afetam e que geram muitas vezes crises mais severas, que afetam o desenvolvimento e geram crises mais severas. E muitas vezes os policiais estão acostumados e são confrontados a situações, por exemplo, de pessoas bêbadas na rua, de pessoas com problemas de saúde mental que caíram em mendicância e acabaram tendo crises de comportamento. Isso acho que acontece mais frequentemente, mas numa situação como essa que aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem uma exposição menor. Então fica aqui o convite a você, pai ou profissional, que tem contato com essas
entidades de segurança pública ou de socorro de primeiros socorros, fica o convite para que nós possamos nos mobilizar e tentar garantir que exista aí oportunidades de formação que tragam uma melhor gestão dessas situações, tanto por parte dos profissionais de segurança quanto por nós pais e profissionais também. Então, muito obrigado. É uma notícia bastante preocupante. Felizmente, o jovem está se recuperando. Aparentemente, ele vai conseguir se recuperar e continuar com vida, mas para uma criança com autismo, isso pode levar a traumas muito maiores, de realmente ter crises talvez no futuro pela simples presença desses profissionais. Ou também a gente também tem as dificuldades e as questões relacionadas ao tratamento médico, que muitas vezes traz uma quebra de rotina e uma disruptura no desenvolvimento do adolescente, que é muito preocupante nessas circunstâncias. Então eu espero fortemente que a gente possa se preparar cada vez mais e evitar que isso possa acontecer novamente e que possa acontecer por aqui no nosso Brasil também. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação de vocês. Existe alguma outra dica preventiva que você acha que a gente deveria colocar nos próximos vídeos ou que poderiam ser úteis para os pais e os profissionais nessas circunstâncias? Coloca aqui pra gente no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de assistir mais vídeos para que nós possamos continuar o nosso diálogo e o nosso aprendizado. Muito obrigado e até mais.